Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre a dupla intercessão em Romanos, capítulo 8, versos 26 até o 39. E eu quero convidar você para assistir a mais este vídeo. Quero aproveitar também esse ensejo e pedir a você encarecidamente que ainda não é assinante do canal para que você esteja lá assinando o canal, ativando também as notificações para você ser informado quando nós estivermos lançando novos vídeos também aí no canal. E se você gostar do conteúdo, que você deixe o seu like também, possa estar aí compartilhando com alguém, que seja do seu agrado, para que a outra pessoa também possa ser edificada pela palavra de Deus. Nós estamos aqui dando sequência ao nosso estudo da carta aos Romanos. Agora finalmente vamos finalizar o capítulo 8, um capítulo muito rico, como já foi falado anteriormente, dessa epístola que para mim é uma das prediletas do Novo Testamento, uma epístola que o apóstolo Paulo escreve num contexto em que ele manda essa carta na frente, vamos colocar assim. Ele não tinha fundado essa igreja, mandou para eles essa carta na esperança de passar por lá, compartilhar com eles algum dom, e queria ver se eles também o ajudavam no seu propósito de fazer missões, de ir até a Espanha. Então ele queria ir mais a oeste da Europa e queria chegar lá até a Espanha, queria ver se os cristãos de Roma então poderiam ajudá-lo. Então ele vem tratando de uma série de assuntos, como nós falamos aí anteriormente. Nós temos outros vídeos aí no canal, temos uma playlist inclusive, e eu quero aproveitar, sem delongas, a gente já leu o texto. Vamos ler aqui, 8:26, vou colocar aí na tela para você. 8:26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, nesse primeiro trecho que nós lemos aí, coloquei aí na tela, achei melhor a gente dividir para ficar um pouquinho mais fácil, senão vai ficar muito extenso a leitura e depois a gente ficar repassando parte a parte. Então a gente percebe aqui algo muito importante, onde ele vai falando que o próprio Espírito, onde ele está falando relativamente à questão da intercessão, dizendo que o Espírito Santo de Deus também intercede por nós, a despeito do que ele vinha falando no capítulo 8, de que nós, comentei inclusive no vídeo anterior a respeito da questão do sofrimento, entre aquela tensão entre o já e ainda não, do reino de Deus que já está em nós, nos nossos corações, na vida da igreja, mas ainda não está plenamente estabelecido, inclusive com a redenção da natureza, com a redenção dos nossos corpos. A redenção aí seria o resgate, a renovação da natureza e também dos nossos corpos. Mas ele está chamando a atenção que também, olha, a despeito de todas as dificuldades, as lutas, os problemas que você está passando e que você está olhando lá na frente, ele está dando mais alguma coisa, além dessa questão da esperança que nós temos, da confiança que nós temos, vamos colocar assim, na volta de Cristo, no estabelecimento do seu reino. Ele está dizendo que enquanto isso não acontece, ele está retomando um raciocínio de que, olha, o próprio Espírito também, semelhantemente, ou seja, da mesma forma em que você pode ter essa confiança na esperança de que Cristo estabelecerá o seu reino, você também pode entender que ele nos assiste em nossa fraqueza. Ele diz o Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém. Em outras palavras, é como se estivesse dizendo para os leitores, no caso, de que a gente, por mais que seja bem intencionado, a maioria das vezes as nossas orações, as nossas petições a Deus, elas são feitas com base no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas necessidades. E muitas das vezes nós somos egoístas, só pensamos em nós,
só procuramos aquilo que é do nosso interesse e nos esquecemos de orar segundo a vontade de Deus. E o próprio apóstolo João fala na sua epístola que se nós orarmos segundo a vontade dele, ele nos ouve, né? Até corroborando com aquilo que ele fala no Evangelho de João, né? Que leva o seu próprio nome também, onde ele fala, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vai fazer, ele vai atender, mas o conceito é que, olha, segundo a vontade dele, né? O que for do agrado dele, isso ele vai fazer, e o Espírito então vai nos ajudar nessa missão, intercedendo por nós. E aqui, ele nos assistindo em fraqueza e intercedendo por nós, o conceito é de que ele se coloca como advogado, né? Como aquele que está ao nosso lado, vamos colocar assim, defendendo a nossa causa, ou apresentando a nossa causa, levando ou traduzindo, né, até aos céus, né? Então o Espírito tem esse papel, né? Por isso até que ele habita em nós, né? Que o apóstolo vem falando aí desde o começo do capítulo, né? Do capítulo 8. E aí está dizendo que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, né? Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então ele ainda está dando mais um reforço, dizendo que o Espírito de Deus, ele não intercede segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. E aí nós vamos entender que a vontade de Deus é algo superior, algo melhor, é algo sublime, é algo que visa o nosso bem. E isso é maravilhoso. Então ele está dizendo isso, que o próprio Espírito então está intercedendo pelos santos. E isso é vontade de Deus. Outro aspecto, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui ele começa a introduzir uma outra questão. Se todas as coisas cooperam, inclusive, né, ele está englobando aí, dizendo o seguinte, inclusive as dificuldades, os sofrimentos, as tribulações, as provações, os problemas que nós enfrentamos, de tudo o que acontece, né, tudo. Então, se todas as coisas, está envolvendo tudo ao nosso redor. Ele está dizendo que todas essas coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Outra coisa muito importante, não tem como alguém amar a Deus se não tiver sido chamado segundo o propósito dele, Deus. Não tem como. Então, ele já começa a introduzir aí um conceito que ele vai desenvolver nos dois próximos versos, onde ele vai dizer, porquanto, né, aos que de antemão conheceu, então ele está fazendo conexão, porquanto aqueles que ele, Deus, conheceu, também os predestinou. E conhecer aqui, o contexto é o contexto, vamos colocar assim, da cultura hebraica, né, da cultura oriental, onde conhecer não significa não saber de antemão, ou como alguns falam, da presciência, ou etc. Mas o conhecer aqui é no sentido de intimidade, né? O conhecer é no sentido de relacionamento próximo, relacionamento íntimo. Inclusive é a expressão que é usada, por exemplo, no Velho Testamento, quando um casal, né, tem relações. Fulano conheceu ciclana. Então, conhecer é isso, é quando chegou no nível máximo de intimidade, por assim dizer, fisicamente falando, fazendo alusão à questão espiritual. Aqueles que o Senhor então conheceu intimamente, né? Os que de antemão conheceu, então ele já conheceu antes. Efésios capítulo 1 vai nos dizer lá no verso 4 que antes da fundação do mundo ele nos elegeu, né? Então foi bem antes, né? Podemos dizer que foi na eternidade, tá certo? Então os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então nós não fomos chamados para continuarmos a viver a nossa vida como nós quisermos ou como acharmos que devemos viver, ou viver de boa, ou que fosse tudo aqui e agora. Mas não, nós somos chamados para sermos feitos conformes à imagem do seu Filho. O que bate com o que diz, por exemplo, lá em Efésios capítulo 1, né? Fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis, né? Ele vai desenvolver também lá até no capítulo 2, né? Fomos criados ou chamados para as boas obras, as quais ele criou de antemão para que andássemos nelas. Então é o mesmo contexto, né? Que ele está falando. Nós não fomos chamados à toa, não fomos chamados sem um propósito, fomos chamados com um propósito. Que propósito é esse? O propósito é para sermos conforme a imagem do Filho. Lembrando, né, que ele fala ali no comecinho, e eu comentei isso no vídeo anterior,
Cristo sofreu. É possível que nós, enquanto neste mundo, soframos também, em alguma medida, né? Mas, porém, existe a questão de que, como Cristo ressuscitou e venceu a morte, nós também, no futuro, a venceremos, né? E aí vem que, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, são duas coisas. Primeiro, nos conformar ou nos fazer a imagem de Cristo e também fazer com que ele seja o primogênito, né? Tenha a primazia entre muitos irmãos, né? Cristo sempre será o primeiro, né? Ele sempre será a referência, né? Então, ele foi dado não somente como a nossa justificação, mas também como o exemplo, aquele a quem nós devemos ser conformados, ou seja, devemos assumir a forma dele, né? De procedimento, de amor, de atitude, né? Nesse sentido, né? E aos que predestinou, verso 30, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Veja que aqui o apóstolo, no verso 30, ele coloca esses verbos todos encadeados. Então, aos que predestinou, ou seja, aqueles que o Senhor chamou, segundo o seu propósito, ele os predestina, e por ter predestinado eles, ele os chama, né? E por ter os chamado, ele também não só chama, mas chama e também os justifica. Isso foi falado nos capítulos anteriores, né? Capítulo 5, por exemplo, né? Capítulo 3 mostra o problema, capítulo 4 o exemplo da fé, da justificação pela fé, capítulo 5 ele vai desenvolver esse tema da justificação, no 5 e no 6. Enfim, vai dizer que a esses também chamou, e aos que chamou, esses justificou, e tendo sido justificados, esses também glorificou, que seria a fase final, ou seja, a prova de que nós somos chamados, que fomos predestinados e também justificados, é que no final seremos glorificados. O que é ser glorificado? É você receber um novo corpo, ou o seu corpo sendo renovado, né? Isso só vai ocorrer na volta de Cristo, né? E quando nós formos então transformados e estaremos para sempre com o Senhor, né? Então esse é o contexto que ele está trazendo aqui para nós, e ele está trazendo essa informação para que nós tenhamos então essa esperança. O Espírito está ao nosso lado intercedendo por nós. Continuando a leitura, a partir daí, vou colocar aí na tela, dizer que diremos à vista dessas coisas, né, de tudo aquilo que foi falado anteriormente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui, essa partícula se, né, já está condicionando a todas as outras perguntas que o apóstolo faz. São perguntas retóricas, não é para a gente responder, mas para a gente se indagar e questionar. Mas veja que ele faz uma pergunta que no âmbito humano não tem uma resposta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Deus sendo a favor, a nosso favor, não tem ninguém, nem nada que possa se pôr contra nós. Né? Continuando aqui, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, que coisa espetacular, né? Então, você consegue perceber a partir daí, do verso 31, o amor de Deus, né? O amor inabalável de Deus por nós, por aqueles que Ele chamou, por aqueles que Ele escolheu, por aqueles que Ele capacitou e justificou. E nós vamos ver o derramar disso, o explicar disso, né? E Ele coloca, à vista dessas coisas, quem vai ser contra nós? Né? E Ele diz, por quê? Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará
graciosamente com ele todas as coisas, então dizendo o seguinte, se olha, Cristo, que era aquilo que de maior valor o Senhor tinha, ele colocou Jesus, ele entregou Jesus por nós. Então dizendo que, olha, não foi o judeu, não foi o romano, não foi o diabo, foi o próprio Deus quem entregou o seu Filho por amor a nós, para que nós pudéssemos ser comprados, né? Como é falado lá na carta aos Coríntios, nós somos comprados por bom preço, né? E diz assim, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? À vista dessas coisas, quem vai poder nos acusar de alguma coisa, gente? É Deus, o próprio Deus é quem nos justifica, ou seja, ainda que o acusador vá diante de nós, ainda que a nossa consciência nos acuse, ainda que o nosso pecado nos acuse, o mundo nos acuse, as pessoas nos acusem, está dizendo que, olha, o próprio Deus nos justifica. O Supremo Juiz, o Supremo mesmo, né? Ele nos justifica. Em que? Em Cristo Jesus. O pecado foi condenado nele, né? E isso é muito importante ser frisado. Quem então vai condená-lo? Se Deus está nos justificando, vai dizer de novo. É outra afirmação. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí outra coisa importante. Cristo está à destra de Deus intercedendo por nós. Assim como podemos entender que o Espírito Santo está à nossa direita, também intercede por nós. Então nós temos o Espírito intercedendo ao nosso lado e temos Cristo intercedendo junto ao Pai pela nossa vida. Deus, quando olha para nós e vai aplicar o juízo, vai aplicar ou poderia, né, derramar a sua ira santa sobre nós, ele olha para Jesus, em quem ele já castigou os nossos pecados, e aí, mediante o nosso arrependimento, o pedido de perdão, o Espírito agindo em nosso coração, há esse encadeamento, e aí o Senhor então não aplica sobre nós a ira, mas sobre nós ele aplica a sua graça. Olha que coisa maravilhosa, né? Então o próprio Cristo vai lá e intercede por nós. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? Aí ele vai elencar, ele vai colocar alguns exemplos de coisas pesadas, difíceis, né? E que podem se abater sobre quaisquer ser humano na face da terra, cristão ou não, temente a Deus ou não, predestinado, eleito ou não. Ele está dizendo que, olha, o que vai nos separar? Isso não vai nos separar do amor de Cristo. Por quê? Porque nós somos escolhidos de antemão, segundo o propósito dele, fomos chamados segundo o propósito dele. Então ele fala, vai ser tribulação, vai ser angústia, vai ser perseguição, vai ser fome, nudez, perigo, espada. Ele vai citar, né? Vamos colocar assim, o Salmo 44, verso 22, né? E aí ele vai dizer no verso 37 que em todas essas coisas, ou seja, esses perigos que ele elencou aqui, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós somos vencedores por causa de Cristo, por causa da vitória que ele conquistou para nós. Porque estou bem certo, aí ele vai concluir o seu raciocínio e fechar essa sessão. Ele está certo, confiante de que não é a morte, não é a vida, nem anjo, nem principado, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Então não é passado, não é presente, não são os poderes ou as autoridades, não são os principados e potestades celestiais, ou seja, não é o diabo, né? Não é os seus anjos, né? Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Então ninguém, né? Ninguém, ainda que alguns digam, mas você pode chegar lá e pular da mão de Deus. Não pode, cara. Não tem como. Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então espero que você tenha gostado desse vídeo e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Deus te abençoe.